Quando você acha que já viu de tudo, surge uma descoberta que desafia tudo o que você sabia. Não se trata apenas de mais um segredo, mas de uma verdade que foi cuidadosamente guardada por séculos, e seu impacto poderia mudar o curso da história. Como você reagiria se o mais extraordinário estivesse prestes a vir à tona? Dos cofres mais profundos às teorias mais controversas, nos aprofundaremos em revelações que podem redefinir nossa compreensão do universo. Prepare-se, porque o que vem vai desafiar tudo o que você pensava que era possível. Número 1. Vida extraterrestre escondida no Vaticano. Nos cantos mais profundos e secretos do Vaticano, onde apenas alguns poucos sortudos têm acesso, está uma das verdades mais chocantes que podem abalar os alicerces da humanidade, evidências irrefutáveis de vida extraterrestre. Imagine um lugar escuro, cheio de documentos antigos, prateleiras de madeira rangendo sob o peso de séculos de segredos. Ali, entre relíquias sagradas e artefatos que ninguém jamais viu, estão crânios que, segundo Tom Horn, não pertencem a nenhum ser humano, nem mesmo a criaturas deste mundo. Esses crânios, ele diz, são uma prova tangível de que não estamos sozinhos no universo. A ideia é tão alucinante que parece algo saído de um romance de ficção científica. No entanto, para Horn, isso não é uma fantasia, mas uma realidade que tem sido escondida por uma das instituições mais poderosas e misteriosas do planeta, o Vaticano. Horn, um investigador com anos de experiência, afirma que o Vaticano tem acumulado essas provas de vida extraterrestre nas profundezas de seus arquivos secretos. Não se trata apenas de alguns crânios, mas de uma coleção inteira de objetos e documentos que, se revelados, poderiam mudar para sempre nossa percepção da história e nosso lugar no cosmos. O Vaticano, uma instituição que ao longo dos séculos tem sido guardiã de inúmeros segredos, agora enfrenta a possibilidade de que um de seus maiores mistérios seja exposto. E não estamos falando de simples artefatos religiosos ou de um grande artefato, ou textos antigos, mas de evidências que poderiam demonstrar que os seres humanos não são os únicos habitantes do universo. Horn sugere que esses crânios alienígenas não são meras peças de museu, mas testemunhos físicos de encontros com seres de outros mundos. Porque o Vaticano decidiu manter isso em segredo por tanto tempo? Segundo Horn, a razão é clara. Uma revelação dessa magnitude poderia desestabilizar as crenças religiosas e causar o caos global. Pense nisso. Durante séculos, as religiões ensinaram que os humanos são filhos privilegiados de Deus, a única espécie inteligente em um vasto universo. Se de repente fosse revelado que existem outras formas de vida ainda mais avançadas, o que isso significaria para a fé? Como as pessoas reagiriam à ideia de que não somos tão únicos quanto pensávamos? O interesse do Vaticano pela astronomia tem sido outro ponto-chave nas investigações de Horn. Não é segredo que a Igreja tem patrocinado importantes estudos astronômicos há séculos. No entanto, Horn vai um passo além ao sugerir que o Vaticano não é um segredo. O verdadeiro motivo por trás desse interesse é muito mais sombrio. A busca por provas sobre a existência de vida extraterrestre. Da criação do Observatório do Vaticano à participação em pesquisas astronômicas de ponta. A Igreja tem estado na vanguarda do estudo do cosmos. E segundo Horn, não é por mera curiosidade científica, mas porque já tem provas que confirmariam a existência de civilizações além da Terra. Número 2. A profecia de São Malaquias e o último Papa. A profecia de São Malaquias é uma daquelas histórias que parecem saídas de um filme apocalíptico, mas com raízes profundas na história religiosa. Para quem não conhece, esta profecia, atribuída a um bispo irlandês do século XII, menciona uma sucessão de 112 papas, começando com o Papa Celestino II em 1143 e concluindo com uma figura enigmática chamada Pedro, o Romano, que será o último Papa antes do fim dos tempos. O que torna essa profecia tão assustadora não é apenas sua antiguidade, mas sua precisão ao descrever cada um dos papas com frases curtas em latim, que parecem se encaixar surpreendentemente bem com seus nomes, brasões ou eventos-chave de suas vidas.
Agora, o que isso tem a ver com o Vaticano e com Tom Orne? Orne não é apenas um pesquisador interessado no passado. Para ele, a profecia de São Malaquias não é uma simples relíquia do misticismo medieval, mas sim um aviso sobre o que está por vir. E é aqui que a história se torna ainda mais fascinante. Orne argumenta que a profecia do último Papa, Pedro Romano, está diretamente relacionada com a revelação de vida extraterrestre. Segundo Orne, esse último Papa terá um papel crucial em um evento monumental que pode abalar os alicerces da religião e trazer consigo o fim dos tempos como o conhecemos. O atual Papa Francisco, segundo Orne, pode ser o último Papa profetizado ou, pelo menos, um dos últimos. As interpretações da profecia não são claras. Mas o que está claro para Orne é que a Igreja está em uma encruzilhada. Essa encruzilhada não é apenas espiritual, mas cósmica. Orne acredita que a descoberta de vida extraterrestre é iminente e que a Igreja tem se preparado para esse momento há séculos. A figura de Pedro Romano pode simbolizar o Papa que guiará a humanidade durante um período de grandes tribulações, enquanto o mundo todo enfrenta a revelação de que não estamos sozinhos no universo. Mas o que realmente torna essa cena tão impactante é como Orne conecta a profecia com suas outras investigações sobre o Vaticano. Para ele, a Igreja não só tem escondido segredos sobre a existência de extraterrestres, mas também tem preparado a humanidade para um evento transcendental. A profecia de São Malaquias seria, nesse sentido, um aviso sobre os tempos difíceis que estão por vir. Tempos que coincidem com a possível revelação de seres de outros mundos. Segundo Orne, o Vaticano tem coletado provas de vida extraterrestre e guardado tudo em segredo, esperando o momento certo para tornar essa informação pública. A possibilidade de que o fim dos tempos possa estar diretamente relacionado à revelação de extraterrestres é uma ideia que cativou a imaginação de muitos. Embora a profecia de São Malaquias já fosse intrigante por si só, a conexão de Orne com alienígenas acrescenta uma nova camada de mistério e pavor. Poderia ser que o último Papa não seja apenas um líder religioso, mas um mediador entre a humanidade e civilizações alienígenas. Orne sugere que a chegada de extraterrestres poderia coincidir com uma série de eventos apocalípticos que colocarão à prova a fé dos crentes em todo o mundo. Número 3. O telescópio do Vaticano e a busca por vida extraterrestre. O Vaticano não é apenas uma das instituições religiosas mais poderosas do mundo, mas também uma das mais intrigantes em termos de ciência. Embora muitos fiquem surpresos, a Igreja tem se interessado pelo estudo do cosmos há séculos. Mas há algo em particular que despertou a curiosidade de pesquisadores como Tom Orne, do Telescópio de Tecnologia Avançada do Vaticano. Este telescópio, situado no Monte Graham, no Arizona, tem sido motivo de teorias e especulações por parte daqueles que acreditam que o Vaticano está buscando algo mais do que estrelas e planetas no céu noturno. Segundo Orne, a verdadeira missão do Vaticano com esse telescópio é muito mais sinistra. Encontrar e estudar provas de vida extraterrestre. Orne afirma que o Vaticano tem utilizado esse telescópio para investigar sinais de civilizações extraterrestres. Embora na superfície o telescópio pareça ser uma ferramenta astronômica comum, projetada para estudar corpos celestes, Orne argumenta que o propósito por trás de sua criação está relacionado aos segredos que a Igreja tem escondido por séculos. O Vaticano, segundo ele, já tem conhecimento da existência de vida em outros planetas e está usando seu telescópio para monitorar essas civilizações. Por que o Vaticano precisaria de um telescópio de última geração para esse propósito? Para Orne, a resposta é clara. A Igreja não quer depender de fontes externas para obter informações sobre o universo. Ao ter seu próprio telescópio, o Vaticano pode controlar a narrativa e, mais importante ainda, coletar provas sem que o mundo exterior esteja a par. Na verdade, Orne sugere que as observações feitas através desse telescópio já trouxeram resultados surpreendentes.
Embora não haja relatórios oficiais sobre o que foi descoberto, Orne está convencido de que o Vaticano encontrou sinais que apontam para a existência de seres inteligentes em outros planetas. Uma das teorias mais intrigantes de Orne é que o Vaticano está utilizando o telescópio para rastrear objetos não identificados que entram no nosso sistema solar. Esses objetos, conhecidos comumente como OVNIs, poderiam ser naves espaciais de civilizações avançadas que têm observado a Terra há séculos. Orne argumenta que o Vaticano está ciente dessas visitas extraterrestres e tem monitorado sua atividade em segredo. O telescópio do Vaticano, nesse sentido, não é apenas uma ferramenta para a observação científica, mas um meio de manter a Igreja um passo à frente no que poderia ser a maior descoberta da história da humanidade. O mais fascinante dessa cena é como Orne entrelaça a ciência com a teologia. Para ele, o Vaticano não está simplesmente buscando vida extraterrestre por curiosidade científica. Em vez disso, sugere que a Igreja está tentando entender o papel que esses seres poderiam desempenhar no plano divino. A existência de outras formas de vida inteligente levanta perguntas profundas sobre a criação, a salvação e o propósito da humanidade. Esses seres também fazem parte do plano de Deus. Eles têm almas. Eles poderiam ser os responsáveis pelos eventos sobrenaturais descritos nas Escrituras. Número 4. A Conferência de Astrobiologia de 2009. Em 2009, o Vaticano organizou uma conferência que, à primeira vista, parecia mais um evento acadêmico. No entanto, essa conferência não era sobre teologia nem sobre questões de fé tradicionais, mas sim sobre astrobiologia, o estudo da vida além da Terra. Muita gente achou surpreendente que uma instituição tão antiga e centrada no espiritual estivesse interessada em um tema tão científico e, de certa forma, controverso. No entanto, para Tom Orne, esse evento foi muito mais do que uma simples exploração acadêmica. Segundo ele, a Conferência de Astrobiologia do Vaticano foi um passo crucial em um plano mais amplo para preparar o mundo para uma revelação impactante, a existência de vida extraterrestre. A conferência reuniu teólogos, cientistas e acadêmicos de todo o mundo para debater as possíveis implicações da descoberta de vida extraterrestre. Um dos principais organizadores foi a Academia Pontifícia de Ciências, uma instituição do Vaticano dedicada a promover o diálogo entre a ciência e a fé. Durante a conferência, foram discutidos temas que, para muitos, pareciam saídos de um filme de ficção científica. Como a existência de seres extraterrestres afetaria a crença cristã na criação? Esses seres teriam alma. O que significaria a existência deles para a doutrina da salvação? Orne afirma que essa conferência não foi uma simples discussão teórica, mas sim uma medida estratégica do Vaticano para começar a preparar a humanidade para uma futura revelação. Segundo ele, o Vaticano já sabe que não estamos sozinhos no universo e tem coletado provas há séculos. A Conferência de Astrobiologia de 2009, portanto, foi uma tentativa de começar a introduzir esses temas na conversa pública de maneira controlada. Em vez de esperar que um descobrimento dessa magnitude fosse tornado público sem nenhum tipo de preparação, o Vaticano queria garantir que o mundo não se tornasse um lugar de desespero. Mundo, e especialmente os crentes, estivessem prontos para enfrentar essa nova realidade. Um dos momentos mais interessantes da conferência foi quando o padre José Gabriel Funes, diretor do Observatório Vaticano na época, fez uma declaração que repercutiu nas manchetes do mundo todo. A crença na existência de vida extraterrestre não contradiz a fé católica. Funes argumentou que, assim como há muitas espécies diferentes na Terra, poderia haver outros seres no universo, todos eles parte da criação de Deus. Essa postura foi vista por muitos como uma mudança significativa na atitude da Igreja em relação ao tema da vida extraterrestre. 5. Os arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano são, sem dúvida, um dos lugares mais misteriosos e cobiçados do planeta.
Durante séculos, apenas alguns poucos sortudos tiveram acesso às suas profundezas, o que gerou incontáveis teorias sobre quais segredos poderiam estar escondidos em seus vaults. Mas entre todas as possíveis conspirações, Tom Horn destacou uma que não é a única, que supera todas as outras. O Vaticano tem acumulado provas sobre a existência de vida extraterrestre nesses arquivos. Não estamos falando de simples teorias ou documentos especulativos, mas de artefatos reais que poderiam reescrever a história da humanidade. Para Horn, os arquivos secretos do Vaticano são muito mais do que uma simples coleção de textos religiosos antigos. Segundo ele, dentro dessas vaults estão provas tangíveis de que seres de outros mundos visitaram a Terra no passado. Crânios alienígenas, artefatos de origem extraterrestre e até documentos que detalham encontros entre líderes da Igreja. E esses seres são apenas algumas das coisas que, segundo Horn, o Vaticano tem mantido trancadas a 7 chaves. A Igreja, segundo ele, tem protegido esses segredos durante séculos, esperando o momento certo para revelá-los. Mas, por que o Vaticano manteria em segredo algo tão importante como a prova da existência de vida extraterrestre? Horn tem uma resposta muito clara para essa pergunta: poder e controle. Segundo ele, a Igreja sabe que uma revelação dessa magnitude poderia desestabilizar não apenas a fé de milhões de crentes, mas também a ordem mundial. Se fosse descoberto que não somos os únicos seres inteligentes no universo, que implicações teríamos para a criação de um mundo mais inteligente? Qual seria o impacto disso nas religiões que ensinaram durante milênios que a humanidade é o centro da criação? O Vaticano, segundo Horn, preferiu manter esses segredos ocultos para controlar a narrativa e proteger sua autoridade espiritual. Um dos aspectos mais fascinantes dos arquivos secretos do Vaticano é como eles têm sido um ponto de atração para teóricos da conspiração durante séculos. Tem-se especulado que dentro dessas paredes estão textos que poderiam mudar para sempre a história da humanidade, incluindo evangelhos ocultos, provas de que Jesus teve descendência e, como aponta Horn, evidências da existência de extraterrestres. No entanto, ao contrário de outras teorias que se baseiam em rumores e especulações, Horn afirma que encontrou provas sólidas que apontam para a veracidade de suas alegações. O que torna essa cena tão impactante é como Horn conecta os arquivos secretos do Vaticano com outros aspectos de suas teorias sobre a vida extraterrestre. Para ele, esses arquivos não são apenas uma coleção de curiosidades históricas, mas uma ferramenta fundamental no plano do Vaticano para controlar a revelação da verdade. Horn argumenta que, quando chegar o momento de revelar a existência de extraterrestres, será o Vaticano quem tomará a iniciativa, utilizando os documentos e artefatos que acumulou ao longo dos séculos para guiar a humanidade nessa transição. Segundo Horn, os arquivos secretos não só contêm provas de vida extraterrestre, mas também informações detalhadas sobre como esses seres interagiram com a humanidade ao longo da história. Horn sugere que os extraterrestres desempenharam um papel importante em muitos dos eventos bíblicos e religiosos que conhecemos. Por exemplo, algumas das figuras sobrenaturais descritas na Bíblia, como os anjos ou os demônios, poderiam na verdade ser seres de outros mundos. O Vaticano, ciente disso, tem mantido esses segredos ocultos, protegendo-os do escrutínio público. Número 6. Implicações teológicas da descoberta de extraterrestres. O que aconteceria se amanhã o Vaticano anunciasse que os seres humanos não são os únicos habitantes do universo? O que aconteceria com as crenças religiosas que moldaram nossa civilização durante milênios? Essas são as perguntas que Tom Horn levanta quando fala sobre as implicações teológicas da descoberta de vida extraterrestre, e sua visão é nada menos que aterrorizante. Horn sugere que o Vaticano tem se preparado em segredo para lidar com as consequências espirituais e religiosas de uma descoberta tão monumental. Há séculos, a Igreja Católica tem sido uma autoridade moral e espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo, e sua doutrina sustenta que os seres humanos são o ápice da criação divina, feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas,
Como essa narrativa se encaixa se for descoberto que outras civilizações inteligentes existem no cosmos? O que significaria para a fé cristã saber que os humanos não são os únicos filhos de Deus? Uma das perguntas mais profundas que surge é se esses seres extraterrestres têm alma. O conceito de alma é central na teologia cristã, pois é o que distingue os seres humanos do resto da criação e o que possibilita a salvação. Se fosse descoberto que existem seres inteligentes em outros planetas, a Igreja teria que abordar uma série de questões fundamentais. Esses seres têm almas como os humanos. Fazem parte do plano divino de salvação. Eles precisariam ser salvos por meio de Cristo. Ou haveria algum outro meio de salvação reservado para eles? Orne sugere que o Vaticano tem debatido essas questões em privado há décadas. Para ele, a revelação da existência de extraterrestres não seria apenas um desafio para a ciência, mas também para a teologia. Como a doutrina católica se adaptaria a essa nova realidade? Segundo Orne, os teólogos do Vaticano já estão trabalhando em possíveis respostas para essas perguntas, preparando uma interpretação teológica que permita aos fiéis aceitar a existência de vida extraterrestre sem que isso abale sua fé. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria de Orne é a ideia de um Cristo cósmico. De acordo com essa interpretação, Cristo não veio apenas para salvar a humanidade, mas seu sacrifício na cruz poderia ter tido um escopo muito mais amplo, talvez até universal. Nesse cenário, Cristo seria o redentor não só dos seres humanos, mas de todas as criaturas inteligentes do universo. Essa visão levanta uma série de perguntas fascinantes sobre a natureza da salvação e o propósito do sacrifício de Cristo. No entanto, essa ideia também tem suas complicações. O que aconteceria se os extraterrestres tivessem suas próprias crenças religiosas? O que acontece se esses seres tiverem seu próprio conceito de divindade que difere do cristianismo? Nesse caso, a Igreja teria que encontrar uma maneira de reconciliar sua fé com a existência de outras religiões alienígenas. Orne sugere que esse pode ser um dos maiores desafios para a Igreja no futuro próximo. Encontrar uma maneira de integrar a existência de outras civilizações em seu marco teológico, sem perder sua identidade central. Orne também levanta outra questão inquietante. E se os extraterrestres não forem benevolentes? A teologia cristã tem uma longa história de falar sobre o mal, o pecado e os demônios. Alguns desses seres poderiam ser vistos como entidades demoníacas. Na sua interpretação das Escrituras, Orne sugere que alguns dos eventos sobrenaturais descritos na Bíblia poderiam ter sido, na verdade, encontros com extraterrestres. E se alguns desses seres não forem amigáveis, mas sim perigosos? A ideia de que seres de outros mundos possam ser uma ameaça para a humanidade levanta uma série de implicações morais e espirituais que a Igreja teria que enfrentar. Número 7. O fim dos tempos e os extraterrestres. Uma das teorias mais impactantes de Tom Orne é a conexão que ele estabelece entre o fim dos tempos e a revelação da existência de vida extraterrestre. Para Orne, a relação entre essas duas ideias não é mera coincidência. Como um componente-chave do plano divino, conforme está descrito nas profecias bíblicas. Segundo ele, os extraterrestres desempenharão um papel crucial nos eventos apocalípticos que marcarão o fim dos tempos. Essa revelação, argumenta Orne, abalará os alicerces da humanidade e colocará à prova a fé dos crentes em todo o mundo. Orne levanta a ideia de que os seres extraterrestres poderiam estar relacionados com as criaturas sobrenaturais descritas na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse. Essas criaturas, que são vistas como seres angélicos ou demoníacos, poderiam ser na verdade entidades de outros mundos, cuja aparição coincidirá com os eventos cataclísmicos que levarão ao juízo final. Orne sugere que a chegada desses seres será interpretada por alguns como um sinal do fim dos tempos, enquanto outros os verão como um avanço na nossa compreensão do universo. Um dos trechos-chave que Orne usa para apoiar essa teoria é o Apocalipse 9, que descreve criaturas estranhas emergindo de um poço sem fundo e desencadeando a destruição sobre a terra.
Essas criaturas, que foram interpretadas de diversas maneiras ao longo dos séculos, poderiam ser vistas, segundo Orne, como descrições antigas de seres extraterrestres. A ideia de que os extraterrestres terão um papel no fim dos tempos não é nova nos círculos da escatologia, mas Orne leva essa teoria um passo adiante, sugerindo que o Vaticano já está ciente dessa possibilidade e tem preparado a humanidade para isso. O Vaticano, segundo Orne, não é apenas um observador passivo desses eventos, mas sim um ator ativo que está desempenhando um papel-chave na preparação do mundo para a chegada desses seres. Orne afirma que a Igreja tem trabalhado em segredo para garantir que, quando chegar o momento, estará em uma posição de poder para guiar a humanidade nessa transição. O Vaticano, segundo Orne, vê a chegada de alienígenas não apenas como um desafio, mas como uma oportunidade para reafirmar sua autoridade espiritual e moral em um mundo que estará à beira do caos. O mais impactante dessa teoria é como Orne entrelaça os conceitos teológicos do fim dos tempos com a possibilidade de uma revelação extraterrestre. Segundo ele, os extraterrestres não são apenas uma forma de vida avançada, mas sim seres que têm interagido com a humanidade desde tempos imemoriais. Algumas das figuras mais importantes da história bíblica, como os anjos que visitaram Abraão ou os seres descritos no livro de Ezequiel, poderiam ter sido extraterrestres que, em seu tempo, foram mal interpretados como seres divinos ou sobrenaturais. Orne também levanta a possibilidade de que os alienígenas estejam alinhados com as forças do bem ou do mal, o que complicaria ainda mais o quadro escatológico. Se alguns desses seres forem benevolentes e outros forem malignos, a humanidade ficará presa no meio de uma batalha cósmica por sua alma. Essa ideia de uma guerra entre civilizações extraterrestres, com a Terra como campo de batalha, é um dos componentes mais inquietantes das teorias de Orne sobre o fim dos tempos. Número 8. Controle da narrativa por parte do Vaticano. O Vaticano sempre foi uma das instituições mais poderosas e enigmáticas do mundo. E Tom Orne acredita que sua influência não se limita apenas ao âmbito espiritual. Segundo ele, o Vaticano tem controlado a narrativa em torno da revelação da vida extraterrestre há séculos. Essa teoria, embora impactante, não está no mundo dos humanos. Tão surpreendente se considerar o papel central que a Igreja teve na história da humanidade e como ela tem lidado com a divulgação de informações delicadas. Para Orne, a ideia de que o Vaticano vem escondendo evidências de vida extraterrestre e preparando o mundo para uma eventual revelação se encaixa perfeitamente em sua longa história de sigilo e controle. Orne afirma que a estratégia do Vaticano desde o início tem sido garantir que, quando a verdade sobre alienígenas vier à tona, a Igreja controle como essa informação será apresentada. A Igreja, segundo Orne, não quer deixar que outros atores, como os governos ou os cientistas, sejam os primeiros a revelar a existência de seres de outros mundos. Ao fazer isso, o Vaticano estaria assegurando sua posição como uma autoridade moral e espiritual em um mundo que, sem dúvida, seria abalado por tal revelação. Ao controlar a narrativa, o Vaticano poderia amenizar o impacto da notícia e guiar a humanidade através do caos que inevitavelmente se seguiria. A chave para entender essa teoria está em como o Vaticano tem lidado com as questões de ciência e fé ao longo dos séculos. Apesar de sua reputação de ser conservadora e relutante em aceitar os avanços científicos, a Igreja tem mostrado em várias ocasiões que é capaz de se adaptar a novas realidades. Desde seu apoio ao heliocentrismo após séculos de oposição até sua recente abertura à possibilidade de vida extraterrestre, o Vaticano tem sido pragmático em sua abordagem à ciência. Para Orne, isso não é uma coincidência. Ele argumenta que o Vaticano sempre esteve ciente da possibilidade de que não estamos sozinhos no universo e tem gerenciado cuidadosamente como e quando essa informação será revelada. Uma das peças-chave nessa estratégia de controle da narrativa é o uso dos arquivos secretos do Vaticano. Orne sugere que esses arquivos não só contêm provas da existência de vida extraterrestre, mas também uma vasta coleção de documentos que detalham os planos do Vaticano para lidar com essa revelação. A Igreja, segundo Orne,
tem coletado informações sobre os extraterrestres há séculos, não apenas para escondê-las, mas para garantir que, quando chegar a hora, possa guiar a humanidade de forma eficaz. Esses planos incluiriam como apresentar a informação ao público, como responder às perguntas teológicas que inevitavelmente surgirão e como lidar com a reação global. Orne também sugere que o Vaticano tem trabalhado em estreita colaboração com outros atores poderosos, como governos e agências espaciais, para coordenar a revelação da existência de extraterrestres. Segundo ele, o Vaticano não está sozinho em seu esforço para controlar a narrativa. Em vez de competir pelo controle dessa informação, Orne argumenta que o Vaticano fez acordos com essas instituições para garantir que a revelação aconteça de maneira ordenada e controlada. Essa colaboração seria fundamental para manter a estabilidade em um mundo que, de outra forma, poderia cair no caos. A verdade está mais perto do que imaginamos, mas será que estamos realmente prontos para enfrentá-la?